Deus, aleluia. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias em Jonas, capítulo de número 1 e o seu versículo 3. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos lá. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aleluia, Amém? Deus. Amém, Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Deus de poder e glória, aí está a tua palavra, meu Senhor. Aleluia, Deus. Já venho te agradecer por ela neste momento, ó Pai. E o Senhor possa tomar a minha frente, a minha direção. Glória a Deus. Eis aí o teu povo, Senhor, que necessita de se alimentar da tua palavra. Aleluia, E o santo Deus. alimento esse, a qual o próprio Espírito Santo do Senhor tem para saciar a fome de cada um nesta noite. Glória Pai, a Deus. é o que eu te peço, Senhor. Me conduz na tua palavra a alimentar o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também te peço, Senhor, se o meu é o teu aniversário, tentar impedir, Senhor, este momento, aleluia, momento maravilhoso que é o momento da tua palavra, que o Senhor possa mandar fogo do céu e consumir todo o mal. Deus, também já venho te agradecer, Senhor, pelo ano que passamos, Senhor. Aleluia, Deus. E se nós estamos aqui, é porque nós somos vitoriosos. Glória a Deus. Pai, porque muitos desistiram do caminho, muitos padeceram no meio do caminho, muitos não conseguiram, Senhor, aleluia, chegar até este ano. Aleluia. Mas aqui estamos nós, para a honra e a glória do Senhor, e pela misericórdia do Senhor, que tem nos guardado de todo mal. Deus, e porque o Senhor tem se feito presente em todos os momentos de nossas vidas, nos momentos ruins que passamos e também nos momentos bons. Deus, e por isso nós te agradecemos, Senhor. Pai, aqui estamos, Senhor, no ano de 2023. Deus, e que este ano o Senhor venha fazer conosco aquilo que não pôde fazer no ano passado. Aleluia, Deus, que este Deus. ano venha acontecer, aleluia, na nossa vida, e que o que não pôde acontecer no ano passado. Deus, que as bênçãos que não nos alcançaram no ano passado, que neste ano venhamos alcançar. Deus, que as vitórias que nós não podemos ter no ano passado, Glória e neste a Deus. ano nós vamos obter. Pai amado e Pai querido, eu já profetizo um ano de bênção. Deus, um ano de restituição no meio do teu povo. Deus, eu profetizo um ano de avivamento. Deus, somos um ano cheio da tua presença, meu Senhor. Pai, que neste ano a tua presença venha impactar o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, toma a minha frente e a minha direção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O título da mensagem é A Fuga de Jonas e o seu castigo. Aleluia. Glórias a Deus. No capítulo 1 de Jonas, essa pregação ela se constitui em 4 capítulos, que são apenas os 4 capítulos que tem no livro de Jonas. Mas, pela misericórdia de Deus, irei fazer um resumo desses 4 capítulos para que você possa entender e compreender o que a palavra do Senhor tem para nos falar através
de Jonas. E a palavra no capítulo 1 vai nos falar sobre Deus. Vai nos começar falando sobre o Senhor, que é onipotente, onisciente, que é onipresente, que está a todo tempo conosco, que é poderoso, que é fiel e principalmente misericordioso. Aleluia, Deus. E eu falo que Ele é misericordioso por quê? Porque Deus, Ele vai ter misericórdia de uma cidade chamada Nínive. Louvado seja o Senhor. Aonde é um povo que tem pecado diante de Deus, que tem falhado perante o Senhor. Aleluia. Que tem trocado o Senhor, aleluia, por deuses estranhos, que tem feito abominações, e que essas abominações e essas malícias têm chegado até o trono de Deus. Glória a Deus. Mas aí você pergunta, mas não é a nossa oração que tem que chegar ao trono de Deus? É. Mas também aquilo que nós fazemos de errado chega até o trono de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus, Ele é ciente de tudo que nós fazemos aqui embaixo. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele sabe a cada passo que eu e você damos na nossa vida. Aleluia. Só que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Deus, Ele é um Deus misericordioso, a qual não tem prazer em perder uma alma para o diabo. Deus, Ele não tem prazer em perder, aleluia, um pecador. Aleluia. Porque Ele sabe que quando o homem ele morre no pecado, ele não tem salvação. E a palavra vai nos dizer aqui no primeiro capítulo de Jonas, que Deus, Ele vem até Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Aleluia, Deus. Deus, Ele dá uma ordem para o profeta Jonas, dizendo: Jonas, desce até a cidade de Nínive e prega contra ela. Deus, Ele não manda Jonas pregar bênção naquela cidade. Deus não manda Jonas pregar prodígios e maravilhas naquela cidade. Deus, Ele manda Jonas pregar contra aquela cidade. Por quê? Porque quando nós estamos pecando e falhando diante da face do Senhor, o Senhor também, Ele se levanta contra mim e contra você. Aleluia. Deus, Ele é bom. Deus é maravilhoso. Mas o Senhor também, Ele é justiça. Aleluia. E às vezes tem que acontecer uma justiça de Deus na nossa vida, para que nós venhamos se consertar diante do Senhor. Às vezes a justiça de Deus não vem à nossa vida para a morte, mas sim para o nosso conserto. Louvado seja o Senhor. E Deus, Ele dá uma ordem a Jonas, dizendo: Jonas, desce até aquela cidade e prega contra aquela cidade. O Senhor, Ele dá uma ordem àquele profeta. Aleluia. E Jonas, ele se entristece dentro de si. Jonas está ciente de que se ele pregar contra aquela cidade e aquela cidade se arrependesse do seu mau caminho, Jonas conhece o Senhor. Jonas sabe que o Senhor, Ele é misericordioso. E no momento que aquela cidade se convertesse, o Senhor, Ele iria ter misericórdia daquela cidade. E Jonas pensa dentro de si que estaria fazendo um trabalho em vão. Veja só, Deus, Ele é misericordioso, mas o profeta não é misericordioso. A Bíblia nos relata e nos afirma no contexto que Jonas, ele não tem nenhuma misericórdia para com aquele povo.
Jonas, aleluia, pelo que a palavra está nos dizendo, aleluia, Jonas, ele vai sentir prazer se aquele povo daquela cidade for condenado por o Senhor. E nós não temos que sentir prazer na morte de um ímpio. Louvado seja o Senhor. A palavra, ela nos ensina o contrário. A palavra nos ensina, aleluia, que foi para esses aí a qual o Senhor Jesus desceu em forma de homem em carne e sofreu na cruz de Calvário. Aleluia. Foi para os pecadores. Aleluia, para os Deus. pecadores se arrependerem do seu mau caminho e se converterem ao Senhor. Para serem salvos. Porque Deus, Ele não sente prazer na morte de um pecador. Glória a Deus. Quantas das vezes não tem aí no meio do mundo homens e mulheres que se dizem ser de Deus, aleluia, mas não sentem amor ao próximo que está lá fora, que só sabe criticar e julgar o pecador, aleluia, dizendo aquele e aquela vai morrer e vai para o inferno porque está no pecado. Eu não prego para aquele povo porque aquele povo não ama a Deus. Eu não prego a palavra para aquele povo porque eu sei que aquele povo não vai se arrepender. Aleluia. Mas o Senhor, Ele nos ensina diferente. Aleluia. Em Lucas, se não me falha a memória, Lucas 18, aleluia, vai nos falar que o Senhor veio buscar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. E aquela cidade de Nínive estava perdida. Se a mão do Senhor descesse sobre aquela cidade e destruísse aquela cidade, aquele povo já estava condenado ao inferno. Aleluia, Deus. Só que Jonas, ele não tem misericórdia. Jonas não tem misericórdia daquele povo. Jonas, quando o Senhor dará ordem a ele, para que ele fosse até lá pregar contra aquela cidade, a palavra vai nos dizer que Jonas, ele desce até Jope, e chegando em lá, ele encontra um navio que vai para Tarsis, aleluia, ou seja, aleluia, Deus manda Jonas ir para Nínive, só que agora a Bíblia vai nos dizer que Jonas pega uma direção diferente. Jonas, ele não pega uma embarcação que vai para Nínive, para onde o Senhor mandou ir. Jonas, ele pega uma embarcação que vai para longe da presença de Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que Jonas, ele agora tenta fugir da presença do Senhor. Jonas não acata a ordem que Deus deu a ele. Deus diz, vai por aqui. Jonas diz, eu vou por aqui. Deus diz, Jonas, faz isso. Jonas diz, eu não faço. E quantas das vezes o Senhor, Ele nos dá a direção e nós saímos da direção que Deus nos dá. Quantas das vezes o Senhor está conosco, nos dando a direção de tudo, e nós fugimos da presença de Deus. Há muitos aí que estão fora da presença de Deus. Há muitos aí que desacataram a ordem do Senhor e hoje estão lá fora, mas estão pagando alto preço. Porque quando Deus dá a ordem, nós temos que cumpri-la na nossa vida. Aleluia. Porque a ordem que vem de Deus, ela não vem do homem. Ela vem do todo soberano que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Jonas, ele pega aquela embarcação e vai em direção a Tarsis, saindo para longe da presença de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando chega em meio de viagem, Deus manda um vento forte naquele navio. E se levanta assim uma grande tempestade. Aleluia. E a tempestade
até mesmo virar aquele barco, aquele navio. O vento forte, as ondas, aleluia, começa a chacoalhar aquele barco. Aquele barco, ele começa a ficar sem direção. Sabe por quê? Porque quando nós não obedecemos ao Senhor, quando nós não fazemos aquilo que o Senhor nos manda, quando nós saímos da direção de Deus, nós perdemos a direção da nossa vida. Aleluia! Nós ficamos sem direção à toa e o nosso barco, ele começa a andar em círculo, sem rumo e sem direção. Sabe por quê? Você só chega no lugar em que Deus lhe der a direção. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A tempestade começa a atormentar aquele barco. Há uns homens que estavam naquele barco. Aqueles homens se apavoram. Aleluia! A Bíblia diz que Jonas, ele desce até o porão do navio e vai se deitar para dormir. Aleluia! Enquanto a tempestade está atormentando aquele navio. E aqueles homens pensam até mesmo que vão perecer. Aleluia! A Bíblia diz que eles começam a pegar suas fazendas, seus bens, e lançar ao mar para aliviarem o peso daquele navio. Porque a Bíblia diz que as ondas eram fortes, o vento era forte, até o ponto de entrar água naquele navio. E o marinheiro daquele navio, o piloto, o mestre, o cabeça do navio, a Bíblia diz que ele vai até o porão. E quando ele chega ali no porão, ele encontra Jonas deitado, aleluia, cochilando. E ele diz: homem, de onde tu és? Quem tu és? Se levanta daí, olha ao seu Deus, que sabe Ele possa nos livrar dessa tempestade. Aleluia! Levanta e vai orar ao Senhor, seu Deus, porque nós já estamos orando, nós já estamos clamando. Aleluia! Agora imagina um ímpio chegando até você, aleluia, e dizendo: evangelista, você não está vendo a tempestade que está dentro da tua casa? Vai orar, homem. Vai clamar o teu Deus. Agora você imagina o ímpio falando isso para você. Homem conhecedor da palavra, homem de Deus, ouvir um ímpio dando um conselho a você para ir orar. Jonas era homem de Deus. Só que Jonas recebe conselho de um ímpio agora. O capitão daquele barco diz: homem, vai orar, clama ao teu Deus, que sabe Ele possa nos livrar, que sabe Ele possa acalmar essa tempestade. Jonas, ele agora se levanta, sobe para onde estão os outros homens, aleluia. E ali a Bíblia diz que eles começam a jogar uma sorte ali, e em quem aquela sorte caísse, seria o culpado ou o autor daquela tempestade estar afligindo aquele navio. E a Bíblia diz que quando eles começam a jogar a sorte ela cai para cima de Jonas. Louvado seja o Senhor. A sorte ela cai para cima de Jonas. E eles percebem que aquela tempestade está causando turbulência naquele navio. Era por causa de Jonas. E aqueles homens perguntam quem era Jonas. E a quem Jonas servia, qual Deus de Jonas? Jonas diz: olha, eu sou hebreu. E eu sirvo ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra seca. Aqueles homens agora temem
ao nosso Deus, ao Deus de Jonas, porque o Deus de Jonas é o nosso Deus. E aqueles homens começam a temer, porque eu acredito que se fosse qualquer homem ali, eles se juntavam e lançavam logo ao mar, sem perguntar nada. Mas Jonas, quando eles perguntam, Jonas diz: eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, sirva a Ele. Aqueles homens, eles começam a temer ao Deus de Jonas, que é o nosso Deus. Aleluia. E eles agora vão pedir permissão a Deus, aleluia, para lançarem Jonas no mar. Porque eles perguntam a Jonas: Jonas, e o que é que nós devemos fazer com você, para que Deus nos tire dessa tempestade, dessa turbulência? Eles perguntam a Jonas e Jonas diz: vocês têm que me lançar ao mar. É o único jeito. É o único jeito de acabar com essa tempestade. E aqueles homens temem lançar Jonas dentro do mar. A Bíblia diz que agora eles vão orar ao nosso Deus, pedir permissão ao nosso Deus, Aleluia. para poder lançar, meter mão a Jonas e lançar ele ao mar. E quando eles oram ao Senhor, eles pegam Jonas e lançam Jonas dentro do mar. Deus acalma aquela tempestade. A Bíblia diz que se tornou uma bonança. Louvado seja o Senhor. Sabe por quê? Nem toda tempestade é do diabo. Nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é o diabo. Toma cuidado para não julgar as coisas que Deus faz na nossa vida. Toma cuidado para não chamar de demônio aquilo que Deus faz na nossa vida. Toma cuidado para não, aleluia, chamar as coisas que Deus faz na nossa vida de Satanás, que é o diabo que está fazendo. Nem tudo, nem toda tempestade é o diabo. Aleluia. Porque tem coisas que Deus permite na minha vida e na sua vida, aleluia, que é para nos consertar, que é para nos livrar de alguma coisa. Louvado seja o Senhor. E eu glorifico a Deus por isso, porque Deus, Ele faz o que tiver de fazer, Aleluia, só para nos livrar. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor. E Deus agora, a Bíblia diz que Deus, Ele prepara um grande peixe. E esse peixe, ele engole Jonas. E a Bíblia diz que Jonas, ele passa 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E a Bíblia diz que Jonas, ele ora ao Senhor. Jonas, ele clama ao Senhor. E o Senhor, ele ouve a oração de Jonas. Aleluia. O Senhor, ele atende a oração de Jonas. Glória a Deus. E agora a Bíblia diz que Deus, ele fala com aquele grande peixe. Veja só. Até os peixes têm ouvido para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora imagina que um peixe obedeceu a voz de Deus. E Jonas, que se dizia ser servo de Deus, profeta do Senhor, não obedeceu. O Senhor falou com aquele grande peixe, dizendo: olha, você vai até Nínive. E chegando lá, você vai vomitar Jonas. Santo Deus. Pergunte se o peixe obedeceu. Obedeceu. Sabe quem não obedece? O homem. É mais fácil um animal obedecer a voz de Deus. Balaão estava ali na jumenta. Deus fala com a jumenta para. A jumenta ouve a voz do Senhor. A jumenta tem a visão de um anjo. Pergunte se Balaão ouviu. Não. Espancou a jumenta. É mais fácil um animal ouvir a voz de Deus e obedecer do que o ser humano. O ser humano é complicado. Eu não sei até nem por que Deus tem tanta misericórdia de nós. Eu acredito que é para Ele não
não perder o trabalho que Ele teve de fazer cada um de nós. Porque a Bíblia diz que Ele nos fez com as suas próprias mãos, com todo carinho e amor, como um olheiro faz um vaso. Assim o Senhor Ele nos fez. O Senhor nos pegou do pó da terra, nos amaciou, nos preparou, nos fez homem e mulher. Aleluia. Aleluia. Soprou em nós e nos deu fôlego de vida. Eu acredito que Deus Ele não iria lançar um trabalho desse fora em vão. E por isso que eu acredito que Deus ainda tem misericórdia de nós. Porque nós somos falhos perante Deus. Nós erramos perante o Senhor. Nós trocamos a casa de Deus por qualquer coisa. Nós deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do adversário. Nós deixamos, aleluia, de vir adorar a Deus para ir adorar a Baal. Nós se desviamos da presença de Deus porque achamos as coisas do mundo melhor do que as de Deus. Aí você pergunta, prova, eu provo, olha como se encontra a casa de Deus. A maioria das igrejas estão vazias. Não tem mais aquele amor dentro da casa do Senhor. Antigamente nós entrávamos em uma igreja e chegávamos lá, era lotada de gente, de pessoas, buscando a face do Senhor. Mas hoje é tipo a igreja se adaptou com o mundo. E nós não temos que se adaptar com o mundo. Louvado seja o Senhor. Porque a Bíblia nos relata que o mesmo Deus que operou no passado, opera agora e no futuro também. Aleluia, Deus. E nós temos que ser da mesma forma que éramos antigamente. Glória a Deus. Vamos voltar ao primeiro amor. Mas o que está acontecendo é totalmente ao contrário. O povo não está seguindo mais a palavra. Aleluia. Quando o mundo coloca uma moda, os primeiros a usar a moda do mundo é os cristãos, a maioria. Se Satanás inventa algo lá fora, uma semana já está dentro da casa de Deus. Porque o povo não está se adaptando à palavra mais. Está se adaptando ao mundo. Aleluia. Glória a Deus. A nossa briga não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Nós temos uma luta espiritual, mas o ser humano está saindo da sua área espiritual, está se envolvendo na sua matéria física. E se esquece que nós temos que preparar a nossa casa, aleluia, para a vinda de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aquele peixe, igreja, ele chega até Nínive e lança Jonas ali. E a Bíblia diz que Jonas, ele sai e começa a pregar contra aquela cidade, falando que dentro de 40 dias o Senhor iria acabar com aquela cidade, iria destruir aquela cidade. Só que a Bíblia diz que quando Jonas começa a pregar contra aquela cidade, aquele povo acredita na palavra de Jonas, acredita no que Jonas está falando, dá ouvido à palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele povo agora, ele se arrepende. Aquele povo, ele se arrepende dos seus maus atos, dos seus maus caminhos, aleluia, se converte ao Senhor. E isso chega até os ouvidos do rei daquela cidade. E ele coloca ali um decreto de um jejum, aleluia, que até os animais deveriam fazer este jejum, se converterem ao Senhor, aleluia. Sabe por quê? Que o povo não está se convertendo mais ao Senhor? Porque os
pastores hoje em dia estão preocupados se a sua casa está cheia. Verdade, Deus. Aí o que é que acontece? Só pregam bênção, só pregam prosperidade. Se eu pregar contra esse povo vai abandonar a igreja, vai esvaziar, vai faltar dízimo para o meu bolso, vai faltar oferta para a casa do Senhor, aleluia, vai faltar lã para mim. É a realidade do que acontece. É a realidade. Jonas, quando chega àquela cidade, ele prega contra ela. Aleluia, Deus. Só que hoje os pregadores não querem pregar o que a palavra nos manda pregar. Não, porque se pregar, a igreja fica vazia. Começa a sair de um em um. Se meter cajadada na igreja. A maioria dos crentes não aguenta e corre. Aí a maioria dos pastores não quer ver isso dentro da casa. Por quê? Querem ver a casa cheia. Aleluia. Aí não pregam a verdade. Pregam prosperidade. Prega que Deus vai abençoar. Prega que continue na presença do Senhor. Aleluia. Que Deus vai fazer isso. Deus vai restituir. Mas não prega para eles se converterem. Nós temos que pregar contra o pecado, igreja. Aleluia, Deus. O Senhor nos mandou aqui. Foi para lutar contra o pecado. E nós temos que pregar contra o pecado. Nós temos que fazer o homem se converter do seu mau caminho. Louvado seja o santo nome do Senhor, Deus. Porque a palavra, ela convence o homem do seu pecado. Mas aí eu pergunto, está pregando a palavra? Não está. Como é que o povo vai se converter? Não se converte. Se Deus manda dizer, igreja, se prepara para aquele grande dia, nós temos que pregar para o povo se preparar. Ainda está fumando, para de fumar. Está bebendo, para de beber. Está se prostituindo, para de se prostituir. Porque isso leva ao inferno. Nós temos que falar a verdade, nós temos que pregar a palavra do Senhor. Não é só rosas. Porque na rosa tem um espinho. Mas o pregador, quando vai pregar, deixa de fora o espinho, só dá rosa para a igreja. Aí a igreja se acostuma. Vamos pregar a verdade, igreja. Aleluia. Jonas pregou contra aquela cidade. Jonas pregou dizendo, olha, Deus vai acabar com vocês. A malícia de vocês tem chegado ao trono de Deus. O pecado de vocês tem subido até o trono de Deus. E Deus está dizendo que vai acabar com vocês, vai destruir vocês. Aí o povo se converteu. Aí o povo agora vai fazer jejum ao Senhor. Aleluia. Porque recebeu a palavra. Agora imagina se Jonas chegasse até ali, dizendo, olha, se arrepende. Porque Deus vai abençoar vocês. Se vocês se arrependerem, a prosperidade vai entrar na casa de vocês. Eu acredito que aquele povo não teria se convertido. Mas uma coisa eu falo para a igreja. Aqui na palavra nos fala sobre várias pragas. E o Senhor manda sobre o povo. E aquele que está fazendo a vontade de Satanás, aquele que está praticando o pecado e não foge do pecado, não se liberta, toma cuidado, porque a ira de Deus pode descer a qualquer momento na nossa vida, que a cada dia nós devemos se converter ao Senhor. A Bíblia diz que aquele povo se converteu,
Aleluia. Jonas agora ele se entristece. Aleluia. Jonas sai daquela cidade, faz uma tenda para se acampar. E a Bíblia diz que em uma noite Deus faz uma borboreira crescer sobre Jonas. E faz uma sombra em Jonas para o livrar do calor do sol. Jonas acha isso gostoso, olha. Aquela sombra em cima dele. Não está sentindo sol na sua cabeça. Só que no dia seguinte a palavra diz que Deus, Ele manda bichos